Meus irmãos, meus queridos irmãos, estamos então aqui no nosso nono sermão em Malaquias, capítulo 2. No nosso último encontro, nós trabalhamos do verso 4 ao verso 5 apenas. Mas hoje eu quero então ir até o verso 9 e acabar essa sessão, concluir essa sessão, onde Deus, por intermédio de Malaquias, está falando aos sacerdotes corruptos em Judá. Se Deus assim me permitir, pretendo concluir essa sessão nessa noite. Então, peço que os irmãos coloquem-se de pé. Nós vamos ler do verso 4 ao 9. Verso 4 e verso 5 faremos apenas uma menção, porque eu já fiz a exposição do verso 4 e o verso 5, e a nossa exposição hoje será do verso 6 ao 9. Então, diz assim: Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, e em retidão, e da iniquidade apartou muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Amém. Até aqui, Senhor, temos diante de nós, ó Pai, um texto tão sério. O Senhor levantou o profeta Malaquias em um tempo de crise em Judá. Não havia apenas uma crise social, não havia apenas uma crise política, econômica, mas havia uma crise espiritual sem precedentes, Senhor. E boa parte da culpa repousava sobre a liderança espiritual em Judá, sobre os sacerdotes. O Senhor, então, ó Deus, levantou o teu servo e com coragem transmitiu a tua palavra, tendo como objetivo a restauração do culto em Israel, a restauração da adoração em Judá. E essa, Pai amado, palavra, ela é extremamente atual. Ó Deus, nós precisamos reavaliar a nossa adoração e o nosso culto, para que esse encontro, ó Pai amado, realmente glorifique o Teu santo nome e o Senhor se agrade daquilo que nós fazemos aqui, ó Pai. Pedimos que o Senhor mais uma vez prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar o assento de vocês. Queridos, a minha voz, ela está bem fraquinha, bem fraquinha. Me recuperei, graças a Deus, de uma gripe. Não estou mais gripadinho, né? Mas, graças a Deus recuperado, mas a minha voz ainda está bem fraca. Então, vou pedir para que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, por favor. Irmãos, eu quero recapitular alguns pontos do que nós vimos em nosso último sermão. E eu vou pedir para que os irmãos, por gentileza, me acompanhem a partir do verso 4. Esse sermão tem 4 pontos. No nosso último encontro, irmão Josué? Não. Eu bebi a última que estava aqui, a água, o irmão Josué está pedindo. Tá, gelada hoje não, tá, meu irmão? Gelada só quando tiver ali mais ou menos 30 graus. Né? Hoje vai ter que ser morninha, né? Esse sermão, irmãos, ele tem 4 pontos. No nosso último encontro, eu consegui abordar apenas 2 pontos. 2 pontos. Eu quero recapitular esses 2 pontos com os irmãos nessa noite e quero então concluir com os 2 últimos pontos do nosso sermão. Então, o tema do nosso sermão é Deus censura a adoração do seu povo, o perfil do líder que Deus se agrada. Essa é uma mensagem que tem como objetivo, contextualizando a liderança pastoral, sérias e graves aplicações para a liderança pastoral. Mas eu creio que, de alguma forma, o membro comum da igreja local, ele pode, de alguma forma, também se aproveitar dessa mensagem, ser beneficiado e ser edificado com essa mensagem. Mas é uma grave mensagem para a liderança espiritual do povo de Deus. Então, irmãos, o nosso primeiro ponto
do nosso sermão foi: o Senhor trataria os sacerdotes corruptos com base em duas alianças, a aliança mosaica e a aliança com Levi. Veja o verso 4 comigo de novo, por favor. Obrigado, meu irmão. O Senhor, então, o primeiro ponto do nosso sermão foi: o Senhor trataria os sacerdotes corruptos com base em duas alianças, a aliança mosaica e a aliança com Levi. Verso 4: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, o que Deus estava falando por intermédio do profeta ao povo era que Deus então iria retirar do sacerdócio os sacerdotes corruptos, iria preservar em sua presença os sacerdotes fiéis, à semelhança de Finéias, que nós vimos em Números capítulo 25. Na ocasião eu perguntei se alguém alguma vez já tinha ouvido falar da aliança com Levi. Já ouvimos falar da aliança com Noé, com Abraão, da aliança sinaítica ou mosaica. Ouvimos falar da aliança davídica e da nova aliança. Mas poucos ouviram falar da aliança com Levi. E nós vimos, com base em Números 25, que a aliança com Levi, ela foi feita em Números capítulo 25, com um levita chamado Finéias. Ele foi o representante dessa aliança. Então, os sacerdotes, eles são tratados por Deus com base em duas alianças, com base na aliança mosaica e com base na aliança levítica. Os sacerdotes, eles corromperam essas duas alianças. Eles violaram essas duas alianças. Deus, então, os puniria, retirando-os do sacerdócio, impedindo com que os seus descendentes fossem, então, sacerdotes um dia, mas Deus preservaria os sacerdotes fiéis, que, à semelhança de Finéias, como nós veremos em Números capítulo 25, permaneceram fiéis, tementes a Deus acima de qualquer coisa. O segundo ponto da nossa mensagem foi: Deus se alegra ou se agrada de líderes zelosos, assim como Finéias. Finéias, então, ele torna-se um padrão, ele torna-se um modelo que Deus esperava da liderança religiosa do seu povo. Deus esperava, então, que todos os sacerdotes da linhagem de Levi apresentassem um comportamento semelhante ao comportamento de Finéias na narrativa de Números capítulo 25. Bom, irmãos, hoje nós temos 3 pontos para tratar, ou melhor, 2 pontos para tratar, o terceiro e o 4, mas é importante que a gente tenha em nossa memória a narrativa daquilo que Finéias fez, porque tudo que nós veremos agora tem como referência, tem como padrão. Malaquias, ele aponta com frequência para o comportamento de Finéias em Números capítulo 25. Então vamos lá, comigo, por favor, para Números capítulo 25, vamos relembrar o que Finéias fez e por que então Finéias se tornou um padrão a ser seguido pelos sacerdotes. Porque Finéias tornou-se um modelo e porque Deus estabeleceu uma aliança com Finéias, o representante da tribo de Levi. Números capítulo 25, do verso 1 em diante. O profeta aqui, irmãos, está usando a figura de Finéias e está acusando os sacerdotes corruptos em Judá, mostrando que eles se afastaram completamente do padrão estabelecido por Deus. O padrão era o comportamento piedoso e devoto de Finéias, mas eles então quebraram a aliança que Deus fez com Finéias, a aliança com Levi, e então conduziram o povo também à corrupção religiosa. O objetivo então é trazer essa memória de Finéias e novamente colocar a figura de Finéias como um exemplo a ser seguido pelos sacerdotes. Então vejam, irmãos, Números capítulo 25, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Israel quebrou a aliança. Israel, então, casou-se, os israelitas eles casaram-se com mulheres de outras nações, o que era expressamente proibido pela lei. Verso 2:
Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, note o que aconteceu. Os israelitas, então, eles contraíram um relacionamento com mulheres de outros povos, e não apenas isso. Eles passaram a adorar outros deuses, os deuses dos moabitas. Por conta disso, então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 4. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita. À vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Os irmãos vão lembrar que eu fiz questão de frisar a gravidade do comportamento desse homem. Enquanto Moisés anunciava o juízo de Deus sobre a congregação, porque os israelitas, então, eles passaram a adorar outras divindades, enquanto a congregação estava chorando por conta da gravidade daquele pecado cometido, um homem, ele toma uma mulher pagã, ele toma uma mulher midianita, ele desconsidera o sofrimento da comunidade de Israel, ele desconsidera o juízo que estava sendo aplicado por Deus sobre aqueles homens que cometeram aquele grave pecado. Ele toma uma mulher pagã e leva aquela mulher para dentro da sua tenda para manter relações com ela à vista de toda a comunidade. À vista de toda a comunidade. Nós encontramos na figura desse homem, que recebe o nome a partir do verso 14, né? O verso 14 vai dar descrições a respeito de quem era esse homem. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O que Zinri fez foi algo grave. Ele debochou da aliança que Deus havia feito com seu povo. Ele fez pouco caso do sofrimento de Israel. Ele desconsiderou a gravidade da punição que Deus estava infligindo sobre o seu povo. Diante de todo aquele quadro caótico de idolatria, aquele homem, à vista de Moisés, à vista dos juízes de Israel, toma uma mulher midianita, leva para dentro da sua tenda e mantém relações sexuais com ela. Algo muito grave. Algo extremamente grave. E o texto prossegue. O que houve após? Verso 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, portanto, um levita. Finéias era um levita, da tribo de Levi. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, veja o que ele fez. Levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e, com a lança, atravessou os dois. Tanto o homem israelita quanto a mulher midianita pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24 mil. Que comportamento radical Finéias teve. Finéias, então, ele tomou uma decisão radical diante de um pecado escandaloso, visível, que um homem estava praticando diante dos olhos de Moisés, diante da liderança de Israel, diante de toda a comunidade. O homem que de maneira aberta e expressa zombou da aliança que Deus fez com seu povo. E mesmo sabendo que a causa da ira de Deus era o seu próprio comportamento, juntamente com os outros idólatras, ele não fez pouco caso. Finéias, então, um levita zeloso, toma uma lança na mão, entra na tenda daquele homem e traspassa aquele homem juntamente com aquela midianita, matando os dois. A pergunta que eu fiz na ocasião foi:
Se você não conhecesse o restante dessa narrativa, da tua perspectiva, qual então seria a resposta de Deus diante disso? Como Deus então trataria Finéias por ter sido tão radical no trato com o pecado? Como Deus então trataria Finéias por ter tomado uma decisão tão rigorosa e ter colocado fim àquela atitude de rebelião expressa na comunidade de Israel? Numa perspectiva humana, algumas pessoas falariam, não, ele foi muito radical, Deus não trata as pessoas assim, Deus ele é bonzinho, Deus ama a todos. Esse é o Deus do senso popular. Mas e o Deus da revelação bíblica? E nós encontramos aqui, irmãos, verso 10, então o Senhor disse a Moisés, verso 11, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga, eis que lhe dou a minha aliança de paz. E aqui nós encontramos termos, palavras que vão ser repetidas por Malaquias. Ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Aqui então nós encontramos a base da aliança com Levi, que Malaquias ele faz menção aqui no capítulo 2. Agora note, irmãos, Finéias, ele tornou-se um modelo, ele tornou-se um padrão que deveria ser seguido pelos sacerdotes levitas. Ele tornou-se um padrão de zelo, de temor, de seriedade. Ele tornou-se um padrão do sacerdote que deveria guardar a todo custo a lei de Deus. A lei de Deus. Ele não mediu esforços para fazer valer a lei de Deus. E aqui em Malaquias nós encontramos sacerdotes corruptos que quebraram a aliança mosaica, quebraram a aliança com Levi, e que abriram espaço para a corrupção no culto a Deus, aceitando qualquer tipo de animal como sacrifício. Sabe, realmente abrindo um sério espaço para a corrupção da adoração a Deus. Então note, por um lado, a crítica severa aos sacerdotes corruptos e, por outro lado, Deus coloca diante daqueles homens o padrão que eles abandonaram, o modelo a ser seguido, que seria então o modelo de Finéias. Então, irmãos, o terceiro ponto da nossa mensagem está aí do verso 6 ao verso 7 de Malaquias, e eu quero que os irmãos me acompanhem. Apenas lembrando, primeiro ponto, verso 4. O Senhor trataria os sacerdotes corruptos com base em duas alianças, a aliança mosaica e a aliança com Levi. Segundo ponto, verso 5, Deus se agrada de líderes zelosos, assim como Finéias. Assim como Finéias. Assim como Finéias temeu, Deus esperava que os sacerdotes temessem ele também. Assim como Finéias tremeu diante do nome do Senhor e por causa do seu nome, Deus esperava isso dos sacerdotes dos dias de Malaquias, mas não foi isso que aconteceu. Terceiro ponto da nossa mensagem, do verso 6 ao verso 7, nós encontramos aqui o perfil do líder espiritual que agrada a Deus. Nós encontramos aqui do verso 6 ao verso 7 o perfil do líder que agrada a Deus. Há uma forte possibilidade de que do verso 6 ao verso 7, Malaquias esteja fazendo uma descrição das virtudes de Finéias e colocando diante daqueles sacerdotes o modelo que eles deveriam seguir, mas que eles não seguiram. Então, irmãos, do verso 6 ao 7, nós temos aqui o perfil do líder que agrada a Deus. Nós encontramos aqui, pelo menos, seis marcas fundamentais na vida de um sacerdote à semelhança de Finéias, que agradaria a Deus, né? E a primeira marca está logo aí no início. Eu vou pedir para que os irmãos me acompanhem a partir do verso 6, por favor. A primeira marca é que o sacerdote ou líder espiritual que agrada a Deus, ele deve conhecer e proclamar a verdade. O texto diz, a instrução esteve em sua boca. Verso 6.
primeira marca de uma liderança espiritual que agrada a Deus é que essa liderança deve conhecer e proclamar a verdade. A instrução esteve em sua boca. Segundo, o líder, o sacerdote, a liderança espiritual não pode ser mentirosa ou falsa. O texto diz: e a injustiça não se achou nos seus lábios. Terceiro, essa liderança deve viver um íntimo relacionamento com Deus. O texto diz: andou comigo em paz e em retidão. Quarto, essa liderança deve afastar outros do pecado. O texto diz: e da iniquidade apartou muitos. Uma provável referência a Finéias. O seu comportamento radical de transpassar aquele homem e aquela midianita afastou muitos do pecado. Uma grave decisão precisou ser tomada para que a praga não se espalhasse em Israel. Quinto, o líder ele deve ser capaz de aconselhar aqueles que o procuram, com base na instrução que recebeu do Senhor. E o texto finaliza dizendo: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu não sou sacerdote. Não sou. Eu sou um pastor. E da perspectiva da nova aliança, lembrem-se disso, o meu e o seu relacionamento com Deus nada tem que ver com a aliança mosaica. Nós não podemos cometer esse erro de interpretação bíblica. Nós não podemos tomar elementos da aliança mosaica e aplicar no nosso relacionamento com Deus, no relacionamento da igreja com Deus, porque isso não dá certo, né? Isso seria uma mutilação do texto bíblico. A guarda do sábado, sabe, a exigência de certa dieta, né, de certo rigor com algum tipo de dieta alimentar, né, a guarda de dias sagrados, tudo isso faz parte da aliança mosaica. E nós já vimos muitas vezes que a aliança mosaica ela foi substituída pela nova aliança. A nova aliança ela substituiu a aliança mosaica. A aliança mosaica ela não está mais em andamento, ela não tem mais nenhum tipo de aplicação para a igreja. Não há mais relação com a aliança mosaica. Nós somos a igreja de Deus, não somos Israel. Isso está claro para os irmãos? Amém ou não amém? Na dúvida, leia Hebreus. Qual capítulo, pastor? O livro todo. O livro todo de Hebreus, capítulo por capítulo, vai evidenciar a substituição da aliança mosaica pela nova aliança. Por isso que a nova aliança ela é chamada de nova. Por isso que ela é chamada de nova aliança, né? Então, essa nova aliança ela foi inaugurada com o advento de Jesus, com a sua vinda, morte, ressurreição e ascensão. Nós, então, vivemos um novo relacionamento com Deus. Igreja não é Israel. Na verdade, a igreja ela nasce em Atos, com a descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. Então, a igreja nasce ali. Não há igreja no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos o povo de Israel. Trata-se de uma etnia. Eles eram judeus, localizados no Oriente Médio. Tem algum judeu aqui? Sim ou não? Tem pernambucano, que está quase ali, né? A igreja, irmãos, ela é composta de gentios, que somos nós, povos de muitas culturas diversas, e a igreja ela também pode ser composta de judeus, sim, desde que o judeu ele tenha uma experiência de conversão. Lembram de Paulo? Paulo era um judeu, da tribo de Benjamim. Mas Paulo teve uma experiência de conversão e creu em Cristo pela fé. E Paulo cria, de maneira muito clara, que agora o que regia o relacionamento de Deus com ele era a nova aliança. E nós aprendemos isso com Paulo, um judeu. Então, nós devemos tomar cuidado com isso, irmãos. Isso é muito fundamental para interpretar a Bíblia. É muito importante, porque alguns crentes, quando vão ler o Antigo Testamento, ficam com dúvida. Será que isso é para mim? Lê o Antigo Testamento e fica com aquela minhoquinha na cabeça. Será que esse texto se aplica a mim? As bênçãos correrão atrás de mim. Eu serei cabeça e não serei cauda. Isso se aplica a mim? Né? Boa parte das promessas que nós encontramos no Antigo Testamento não se aplicam para a igreja, se aplicam ao povo de Israel.
Então nós devemos saber interpretar a Escritura Sagrada, não é apenas abrir. Havia um costume muito comum no passado, né? E a gente sempre orientou os irmãos que tomem cuidado com isso. E o costume que havia no passado era o costume de abrir a Bíblia. Senhor, fala ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Preciso de uma palavra sua. Fala ao meu coração, eu preciso saber o que o Senhor quer de mim. Aí abria, aleatoriamente. Aí lia lá, Levítico. Tem que oferecer em sacrifício um pombinho. Deus quer que eu pegue um pombo na rua e o sacrifique. Parece brincadeira o que eu estou falando, mas pessoas já tiraram a vida de filhos, já sacrificaram filhos e cometeram loucuras por conta, sabe, desse grave problema de não conseguir interpretar o que se aplica à igreja hoje e o que não se aplica, né? Então, nós estamos vivenciando uma experiência de nova aliança. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acabei de ler aqui o perfil que Deus esperava de um sacerdote nos dias de Malaquias. Um sacerdote, ele deveria guardar a instrução da lei em seus lábios. Não deveria achar-se injustiça no lábio do sacerdote. Ele era um representante de Deus diante do povo. Ele deveria andar com Deus, e ele deveria viver uma experiência de afastar os outros da prática do pecado. E as pessoas deveriam recorrer ao sacerdote para buscar o conhecimento. Irmãos, tudo que nós lemos aqui, todos esses princípios, eles estão presentes nas pastorais e se aplicam aos pastores. Há um paralelo tão forte com 2 Timóteo capítulo 2, que a impressão que nós temos, quando nós começamos a ler 2 Timóteo capítulo 2, do verso 15 em diante, a impressão que nós temos é que Paulo, quando então escreveu esse trecho de 2 Timóteo, a impressão que dá é que Paulo tinha em mente Malaquias capítulo 2. O paralelo é muito próximo. Parece que Paulo, quando então foi dar orientações para Timóteo sobre como Timóteo deveria pastorear a igreja em Éfeso, parece que então Paulo retira esses princípios de Malaquias capítulo 2. Vou pedir para que os irmãos façam um exercício comigo nessa noite. Deixa a sua Bíblia aberta em Malaquias capítulo 2 e deixa a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo capítulo 2. Veja, irmãos, como o paralelo é tão próximo que nós podemos, inclusive, postular que Paulo, então, tinha em mente Malaquias capítulo 2, quando foi dar orientações para o jovem pastor Timóteo. O que Deus esperava de um sacerdote nos dias de Malaquias, em termos de conduta, em termos de moralidade, é o que Deus espera de um pastor hoje também. É o que Deus espera de um pastor. Irmãos, muitas pessoas, elas perdem de vista ou não têm muita clareza a respeito do propósito do ministério pastoral. Muitas pessoas não têm clareza a respeito do papel do pastor numa igreja local. Para algumas pessoas, um bom pastor é um ótimo administrador, que tem como referência um executivo do meio corporativo. Então, se ele administra bem, ele é um ótimo pastor. Algumas pessoas julgam o ministério pastoral se o pastor ele é um bom construtor. Olha, o pastor ele realmente conduziu a construção e a reforma da igreja, ele é um bom pastor. Algumas pessoas julgam o ministério pastoral pelo número de visitas, outros julgam o ministério pastoral pelo trabalho de ação social. Então, algumas pessoas têm o seu próprio critério para avaliar o ministério pastoral. É claro, irmãos, que o ministério pastoral, ele dialoga com uma boa administração, ele dialoga com visitas, ele dialoga com ação social. O pastor ele deve conhecer um pouco a respeito de construção civil. Ele precisa se inteirar sobre esses assuntos. O pastor ele deve conhecer um pouco de filosofia, um pouco de psicologia. Estudamos tudo isso no seminário. De alguma forma, isso são ferramentas para o desenvolvimento do ministério pastoral. Mas nada disso que eu falei, irmãos, é
o propósito final, o objetivo último do ministério pastoral. Um pastor ele pode ser um bom administrador, um bom construtor, um bom visitador, uma pessoa que faz excelente trabalho de ação social e ainda assim não cumprir aquilo que Deus colocou para a vida dele, o objetivo último do ministério pastoral. E nós vamos ver aqui esse paralelo entre aquilo que Deus espera do sacerdote e aquilo que Deus, então, espera do pastor à luz do Novo Testamento. Veja comigo aí. Vamos fazer esse paralelo, então, e eu peço que você me acompanhe, vendo Malaquias e vendo também 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 15. Malaquias disse, a partir do verso 6, irmãos, que a instrução esteve na boca do sacerdote. Amém? A instrução deveria estar na boca do sacerdote. Veja o que Paulo disse para Timóteo, no capítulo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O sacerdote ele deveria guardar na boca a instrução da lei. O pastor, à luz da nova aliança, ele tem que manejar corretamente a palavra da verdade. O pastor ele não é um coach. O propósito do pastor não é fazer um discurso de incentivo sem fundamentação bíblica teológica. O pastor ele deve manejar corretamente a palavra da verdade, de tal forma que ele deve ser capaz de instruir o povo. Então note esse primeiro paralelo. Segundo paralelo, irmãos, Malaquias disse que não se achou injustiça nos lábios do sacerdote. Não se achou injustiça, mentira, heresia no lábio do sacerdote. Veja o que Paulo diz do verso 17 ao 18, da necessidade do pastor guardar a sua boca da mentira, da falsidade e da heresia. Paulo diz para Timóteo, evite, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. Provavelmente eram crentes, provavelmente eles eram membros da igreja em Éfeso, mas em um determinado momento eles passaram a expor uma heresia na igreja local. Eles eram influentes, eles tinham voz, eles compunham a igreja em Éfeso, mas em um determinado momento parece que Himeneu e Fileto eles abandonaram a sã doutrina e passaram a ensinar uma mentira em Éfeso. O objetivo de Timóteo, então, era confrontar esses hereges. E qual foi a heresia? Qual foi a mentira que estava sendo, então, disseminada por Himeneu e Fileto? Veja, Himeneu e Fileto que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Então, irmãos, a semelhança de Malaquias, o pastor ele deve guardar os seus lábios da heresia e da mentira. É por isso que ele deve conhecer o conteúdo bíblico para não falar besteira. É por isso que ele deve ter apreço, é por isso que ele deve ter paixão pela doutrina bíblica, para que ele não conte mentiras para a igreja. Um pastor desinformado, irmãos, é uma espada sem fio. Um pastor sem estudo, um pastor sem instrução, ele é capaz de conduzir a igreja em uma experiência de destruição sem precedentes. Um pastor que não maneja corretamente a Bíblia, que é a palavra da verdade, ele pode causar um grande estrago na espiritualidade de muita gente. Por isso que Paulo diz, maneja corretamente a palavra da verdade. Sabe o que me dói? Me dói que isso é um raciocínio simples, irmãos. Uma criança consegue entender. Uma criança consegue entender. Nós achamos a necessidade, e nós percebemos a necessidade, de que um bom profissional, ele tenha antes uma boa formação. Uma boa formação. Então, para que alguém exerça medicina, estuda. Faz 4 anos de medicina, faz residência, depois faz a pós-graduação e se especializa. Ele está lidando com vidas. Um advogado que precisa aprender a manusear as leis,
ele estuda também durante 4, 5 anos, se prepara para a prova da ordem, ele é averiguado, seu conhecimento é colocado à prova. Ninguém vai confiar em uma pessoa que não sabe manusear a lei de maneira correta. Ele está lidando com a vida de pessoas. Né? Um grande empresário, ele também precisa de informações a respeito da sua área. Agora, por quê? O pastor que está lidando com a Bíblia, que nós cremos que é a palavra de Deus, o homem que vai estar disseminando o conhecimento bíblico e teológico semana após semana, o homem que vai estar respondendo dúvidas sérias e cruciais da vida das pessoas, o homem que vai estar numa posição de influência em uma comunidade, às vezes composta de 100, 1000 ou até mais pessoas, por que ele não deve ter o mesmo nível de estudo? Por que ele não deve se aprofundar tanto quanto o médico, quanto o advogado nas escrituras sagradas, na história da igreja, nas línguas originais? O que nós vemos por aí? Tive um sonho. Que sonho você teve? Um anjo apareceu me dizendo que eu sou pastor. E o que você vai fazer agora? Eu vou alugar uma garagem, vou mandar colocar uma placa, vou dizer lá, fundado, presidente, pastor Vinícius e apóstola Fernanda, bota lá. Vai colocar 2 fotos minhas. Você teve um estudo sobre a Escritura Sagrada, sobre a história? Não, não teve, não precisa. Porque Deus, o Espírito Santo, Ele revela aos nossos corações. Irmãos, não podemos ser bobos, a ponto de confiar a nossa espiritualidade a esse tipo de gente. Eu não estou dizendo, irmãos, aqui, que apenas aqueles que têm uma formação teológica, acadêmica, eles são preparados e são capazes para pastorear o povo de Deus, mas eu estou dizendo que isso é um mínimo que um vocacionado deve ter. Pelo menos o caminho mínimo pelo qual um vocacionado deve passar. Dedicar tempo no estudo da Escritura Sagrada, saber do que está falando, saber interpretar a Bíblia. Nós vivemos tempos perigosos, irmãos. Vivemos tempos perigosos. Tem um doido aí? Tá ao vivo isso aí? Acho que tá, né? Tá sendo gravado. Vou repetir, tem um doido aí, chamado Pablo Marçal. Ele é um coach. Ele, enfim, tem uma série de palestras na internet a respeito dele. Ele prega em igrejas, ele não é pastor, não é vinculado a nenhuma igreja local, mas com frequência igrejas abrem as portas. Isso aí eu também não entendo, meus irmãos. Eu estou achando que eu não vou nem conseguir terminar a pregação hoje. Isso eu também não entendo. Ele não é vinculado a nenhuma igreja, ele não tem nenhuma formação teológica, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele vai, mas pastores abrem as portas da igreja, cedem os seus púlpitos, apenas porque ele tem uma palavra motivacional, é um grande orador, e faz as pessoas chorarem, faz as pessoas, eu vou tomar agora uma decisão na minha vida. Meus irmãos, esse Pablo Marçal, os irmãos depois procurem na internet, recentemente ele conduziu uma excursão maluca a um pico muito conhecido aqui em São Paulo, perigosíssimo. Muita chuva, muito frio, e os profissionais, né, que conduzem as pessoas a esse tipo de excursão, eles abandonaram a excursão. Eles falaram que não iam subir. Os profissionais falaram que não iam subir. Mas o Pablo Marçal falou assim, olha, tá vendo? Os fortes abandonaram essa excursão. Eu vou subir. E o que você acha que o povo fez com ele? Subiu também. Um monte de gente colocando a sua vida em risco. Uma pessoa que não conhece nada a respeito desse tipo de percurso, E seguiram ele, porque ele é um coach, ele é um homem motivacional. Se você subir um monte, você vai ser capaz de vencer tudo na sua vida. Foram com ele. Por que eu estou citando o Pablo Marçal? Porque agora ele está se candidatando a presidente da República. E ele fez parte, salvo engano, há uns 10 anos atrás, de uma quadrilha que extorquiu dinheiro de um povo aí. Mas ele fala bem. Ele motiva as pessoas. Meus irmãos, o crente ele precisa conhecer as Escrituras. Daí a importância de um pastor que maneja bem a palavra da verdade, para que pelo menos diga para a congregação, em nome de Jesus, tome cuidado, estude a Bíblia, pare de acreditar em superstições, olhe para a Escritura Sagrada.
Não avalie uma igreja pela sua estrutura física, avalie a igreja pelo seu conteúdo doutrinário. Veja como os crentes estão se comportando. Compare aquilo que você lê na Bíblia com aquilo que você vê. Faça a sua própria avaliação. Seja crítico. Não seja um dominado, não seja um manipulado. Com muita frequência, os pastores eles são acusados, né, de manipulação das pessoas. E por vezes isso é verdade. Porque o que não falta, irmãos, são pastores que manipulam as pessoas. Querem o dinheiro das pessoas, usa a sua figura, usa a sua influência, o seu poder midiático para manipular as massas. E isso acontece porque muitas pessoas, irmãos, não têm esse cuidado com as Escrituras para realmente averiguar o que está escrito e avaliar aquele ministério. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, crescer, né, e ter essa sensibilidade. Paulo está dizendo aqui que o pastor, ele deve ser capaz de confrontar os hereges. Confrontar os hereges. E Paulo cita nomes. Eu falei Pablo Marçal aqui nessa noite, isso não é antiético não, tá? Paulo citou 2 nomes aqui, Himeneu e Fileto. Então eu cito o nome de um doido aqui, Pablo Marçal, tome cuidado com ele. Tome cuidado, porque realmente, irmãos, muitas pessoas, eu já estou vendo muitas pessoas, Pablo Marçal 2022. Irmãos, olhe para a Escritura, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Terceiro, Malaquias disse que o sacerdote ele deve andar com Deus. Paulo disse no verso 22, fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam o Senhor. O pastor ele deve ter uma vida com Deus. A vida do pastor, eu já falei isso aqui, ela deve ser exposta para que todos saibam como ele vive, como é a sua vida. A vida do pastor, ela não pode ser um segredo da comunidade, ela não pode ser um segredo da congregação. A congregação deve saber que o pastor, às vezes, tem dificuldade, tem problemas no casamento. A igreja também deve saber que, de vez em quando, o pastor ele tem problemas financeiros também. A igreja deve saber que o pastor ele é um pecador e, de vez em quando, ele peca. A igreja ela tem que saber que o homem que está domingo após domingo no púlpito é um ser humano como qualquer um. Agora, meu pastor, eu só aceito a oração do meu pastor, eu só aceito a visita do meu pastor. Meus irmãos, olhem para Jesus, autor e consumador da fé de vocês. Eu posso frustrar vocês, posso entristecer o coração de vocês, mas se a igreja assumir um firme e fiel compromisso com o Senhor Jesus Cristo, nada vai abalar os irmãos. Nada vai abalar os irmãos. Quantas pessoas abandonam a fé, quantas pessoas saem da sua igreja local porque se frustraram com o pastor. E na mídia, o que nós vemos por aí são super-homens. Homens que não têm uma falha moral em sua vida. Homens que expressam sempre um casamento perfeito. Homens que têm um Instagram perfeito. As fotos são sempre da família sorrindo. Os filhos sempre estão limpos. Os filhos não se sujam quando jantam ou quando almoçam. Os filhos não têm machucados. A esposa sempre olha para o pastor, né, na rede social com os olhos brilhando. O pastor sempre está dando ali um presente para a esposa, né, na rede social. Estão viajando. As pessoas olham e dizem, meu pastor e minha pastora, é tudo tão perfeito, eles vivem como se vivessem no céu. Isso é real, irmãos? Claro que não. Procure um pastor humano. Pode falar, irmã. Oi? Entre os católicos existe essa percepção da sacralidade, né, da figura da liderança religiosa. Irmãos, eu sei qual é o meu dever. E o meu dever é esse que nós encontramos aqui. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam ao Senhor. Eu sei que Deus espera isso de mim e eu procuro isso para a minha vida, mas uma hora eu vou errar. E não se surpreendam. Mas sejam maduros o suficientes para suportar o meu erro. E nós vamos caminhando juntos.
Vamos caminhando juntos. E por fim, Malaquias diz que o sacerdote deve afastar os outros do pecado e aconselhar os homens com base na instrução que recebeu do Senhor. Vamos ver agora, do verso 24 ao verso 26, por favor, de 2 Timóteo. Não vou conseguir terminar o sermão hoje, mas estou com o meu coração em paz. 2 Timóteo, do 24, capítulo 2, do verso 24 ao verso 26. Veja, irmãos, o que Deus espera do pastor. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez. Meu Deus, irmãos, veja a beleza do ministério pastoral. Veja a beleza do ministério pastoral. O pastor, ele é vocacionado por Deus para ensinar, para instruir, para corrigir, para disciplinar, para aconselhar, mas é Deus quem concede o arrependimento e que traz o pecador de volta à sensatez. Isso é extraordinário no ministério pastoral. Isso é extraordinário. Ainda diz, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, meus irmãos, eu concluo dizendo que a liderança religiosa que Deus se agrada, a liderança pastoral que Deus se agrada, deve procurar a sua própria referência na Escritura Sagrada. E os crentes devem avaliarem a sua liderança pastoral com base na Bíblia. Orem, irmãos, por mim, para que eu seja um excelente administrador. Orem para que eu seja um hábil construtor, né, para que a gente sempre conduza as nossas obras, né, de maneira muito sábia. Orem para que eu faça boas visitas. Orem para que eu faça um excelente trabalho de ação social. Orem para que eu seja, sabe, um pastor que possa dialogar com outras ciências, né? Mas, sobretudo e fundamentalmente, orem para que eu seja um pastor que ame a Bíblia, instrua a igreja com base na Bíblia, repreenda, aconselhe, discipline com base na Escritura Sagrada e faça de tudo para valer aquilo que está escrito, porque isso é o principal no ministério pastoral. Isso é o fundamental no ministério pastoral. Quando então, irmãos, um pastor, ou eu ou qualquer outro, passar a defender algo que não está na Escritura Sagrada, aí sim, eu estou numa posição digna de repreensão e preciso ser devidamente repreendido pelos irmãos. Não me enxerguem, não me percebam, né, como uma figura beatífica, perfeita. Não sou. Eu sou um pecador como qualquer um. Como qualquer um. Mas eu tenho o privilégio dado por Deus de exercer a santa vocação do ministério pastoral. Isso é belo. Isso é belo. Então, que os irmãos orem por mim, e se Deus assim permitir, no próximo sermão eu quero falar do perfil do líder que não agrada a Deus. E nós encontraremos isso do verso 8 ao verso 9. Qual é o perfil do líder que não agrada a Deus? Amém, meus irmãos?